Irmãos, vamos ler um ponto da palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Lucas. Lucas, no capítulo 11. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estas palavras que Lucas escreveu aqui no Evangelho foram ditas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante de muitas pessoas, de uma grande multidão, como se lê aqui versículos antes. E vendo aquela grande multidão, o Senhor ensinava, falou, irmãos, do sinal do profeta Jonas, falou sobre a blasfêmia dos fariseus, contou a parábola do amigo importuno. E aqui, irmãos, nesse relato, ele fala uma coisa importantíssima, dizendo que ninguém que acende uma luz, naquela época era como uma lamparina, eram as candeias, não é? Que, semelhante à nossa lamparina antiga, é um combustível que normalmente era o azeite, o óleo de oliva, com um pavio mergulhado e acendia. E era a iluminação da época nas casas, até mesmo nos salões. E era colocado no velador, um lugar alto, de preferência num ângulo. Existia um anteparo, como um triângulo que encaixava no ângulo de duas paredes, e ali era colocado, chamava velador, que era para pôr a vela ou a candeia, e ali iluminava. Jesus disse, ninguém em sã consciência, quer dizer, nenhum construtor, nenhum engenheiro, nenhum pai de família, nenhuma dona de casa, acende a luz à noite e coloca debaixo de um móvel. No outro evangelho diz debaixo da cama. E aqui diz o alqueire ainda é um móvel mais baixinho, que tinha as poltronas, e um móvel também almofadado, baixinho, para descansar os pés, era o alqueire. Então Jesus usou esta comparação, enfim, irmão, figura de linguagem, esta imagem, dizendo, ninguém vai pôr escondido a lâmpada, mas coloca no velador, no lugar alto. E ele diz uma coisa importante aqui, irmãos. A candeia do corpo humano é o olho. E o sábio arquiteto, irmão, que construiu esta casa desse tabernáculo de barro, esse tabernáculo de carne, colocou os nossos olhos no lugar mais alto possível do nosso corpo. Veja que o olho não está, perdoe, irmão, às vezes alguém, mas é uma comparação muito simplista, claro, é claro sim, mas vamos lembrar que o olho não está na cintura, não está na perna. E entre os órgãos da cabeça é o mais alto de todos. Está mais alto que a boca, o paladar, mais alto que o olfato,
mais alto que os ouvidos, o olho está no velador desta casa de barro. Glória ao nome do Senhor. E disse o Senhor: quem tem um olho bom, a casa inteira dele, todo o seu corpo, todo o seu ser, mente, coração, interior, é luz, é luminoso. Mas uma pessoa de olho mau, maldoso, que olha com maldade, com malícia, com desconfiança de tudo e de todos, essa pessoa, o problema é dela, porque a sua casa será trevas. Olha o que está escrito aqui, irmão. A candeia do corpo é o olho. O Senhor falou, afirmou, ponto final. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, sem maldade, sem malícia, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, também todo o teu corpo será trevas, tenebroso. Vê, pois, que luz há em ti. Jesus falando isso, irmãos. E a multidão ouviu. E a palavra fala isso. É o Senhor falando por esta palavra, pedindo para cada um de nós que estamos ouvindo, que estamos aqui presentes ou longe, analisa, irmão, analisa, irmã, como você vê as coisas. Porque o bem ou o mal é teu. É meu o bem se eu olhar com bons olhos. É meu o mal se eu olhar com crítica destrutiva, com inveja, com ódio. O azar é só meu. Que Deus nos guarde, irmão. Veja como você está vendo. Analisa como você está enxergando as coisas ao teu redor, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Tem quem reclama do chefe, reclama do colega. Será que eles são tão ruins assim ou você que é mau? É a palavra, irmão. Glória a Deus. Vê como é o teu olho. Vê, analisa como você está enxergando as coisas. Tem gente que enxerga tudo, irmão, com crítica. Nada presta, nada serve. Muitos, como ouvimos na oração, e foi a tônica que Deus trouxe em uma linha hoje, separações de casais, irmão. Por quê? Porque um critica o outro, vê com desprezo, com menosprezo, sem dar o valor para o marido ou para a esposa. Outros amaldiçoam até os filhos. Eu não esperava ter um traste deste, e daí vai, irmão. Por que isto? Será que o marido é tão ruim assim? Será que a esposa é tão feia, tão desmazelada? Ou é o olho do marido que não é bom? Que é crítico, destrutivo, que é invejoso. Então, é a palavra nesta manhã, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas se os homens, irmão, criados por Deus, desenvolveram na medicina técnicas de fazer transplante de olho, glória ao nome do Senhor, fazer transplante de partes do olho, para que a pessoa que não enxergava bem passe a enxergar bem, muito mais o Criador, que fez cada neurônio, que fez juntas e medulas deste corpo, Ele é poderoso para fazer um transplante espiritual, porque não é o olhar físico, irmão. O olhar físico, se não tiver luz, nós, mesmo tendo o olho normal e perfeito, não enxerga nada. A palavra de Deus está dizendo da nossa forma de ver as coisas,
Glória ao nome do Senhor. E poderoso é o Senhor para fazer um transplante, a começar de mim, se necessário em alguma coisa, em alguma falta, e qualquer um dos irmãos, e tantos quantos estão ouvindo esta palavra, o Senhor pode mudar o teu modo de ver, mudar o teu olho, glória ao nome do Senhor, para um olho amoroso, perdoador, um olho de amor, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, vê, pois, que a luz de ver as coisas que em ti há não sejam trevas, que o Senhor, por esta palavra, faça a transformação, faça transplante espiritual, mudança, irmão, em quem precisa. Vejam que uma criança, um menino de 5, 6 anos, uma menina de 5, 6 anos, brincam, não há malícia, o olho é bom, o olho é simples, o olho é perdoador. Às vezes se desentende momentaneamente por um brinquedinho, mas já estão brincando de novo, não guarda mágoa, não fuzila com o olho cheio de ódio, porque são simples. Mas o adulto, irmão, já tem o olhar, se é um homem, pode olhar com malícia para a mulher da mesma forma também para algum homem, com, enfim, irmãos, pensamentos de lascívia, assim por diante. Porque o olho pode estar aí traindo a pessoa. O olhar não é mais um olhar simples, é um olhar maldoso. Mas, irmãos, que cada um cumpra o que Jesus pediu. Veja que tipo de olhar é o teu. Veja que olho é o teu. A luz é necessária para ver, irmão. E no sentido espiritual, só enxerga com amor, misericórdia, simplicidade quem está na luz da palavra. Nas trevas, os irmãos podem ver num quarto bem fechado, que tem cortina grossa, e fecha tudo, pode ser meio-dia, muito claro lá fora, mas o quarto vai ficar escuro e a gente vai ter que tatear para não trombar em algum móvel. Por quê? Apesar do olho fisicamente ser bom ou normal, mas a luz está faltando. E, irmão, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E Jesus, se os irmãos lerem lá 23 de Mateus, vão ver quantas vezes Jesus fala a palavra cegos para os fariseus, para, enfim, irmãos, os escribas. Eram doutores da lei, eram conhecedores, irmão, de toda a história de Israel e de toda a lei. Mas o Senhor fala, são condutores cegos. Vocês conduzem os outros, mas nem para vocês enxergam. Não eram cegos fisicamente, eram cegos por não entender a vontade de Deus, eram cegos espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. Então permita a Deus, irmãos, permita a Deus, que se alguém veio para este culto, não enxergando bem alguma coisa, não entendendo bem alguma causa, ou pior, enxergando deturpado, ou enxergando com maldade, com ódio, com inveja, que o Senhor, por esta palavra que é a luz, esta é a candeia espiritual, que ilumina a todos nós, irmão, dissipe o mal, e nós vamos passar a enxergar bem. Jesus chegou numa aldeia chamada de Betsaida, e tinha uma multidão esperando, porque em volta, nas margens lá do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, tem vários nomes, não é, irmão? Mar de Cafarnaum também. Em volta ali, eles viam quem vinha vindo com os barcos de longe. E ali se reuniu a multidão, sabendo que Jesus estava naquele barco dos discípulos. E foram
arranjar, perdoe a expressão, não é? Mas arrumaram um cego para ver Jesus curar, para assistir um show, um espetáculo. Mas Jesus, que conhece pensamento e coração, não deu show. A obra de Deus não é show, não é demonstração, não é exibição, irmão. Glória ao nome do Senhor, nada, nada. Que Deus tenha piedade dos nossos caros irmãos de todo o ministério, que ninguém queira ser como um artista, dar show perante a Irmandade. Não é isto a obra de Deus, ela é simples, ela é pura. A pessoa que quer se exibir, o olho não é bom, é um olho mau. Então eles disseram, agora nós vamos ver a obra aqui. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pegou o cego pela mão, porque Cristo é a luz, é a verdade, é o que vê, irmão, até mesmo o nosso pensamento ele enxerga. Glória ao nome do Senhor. Pegou o cego pela mão e levou longe deles, longe de quem quer espetáculo. A obra de Deus não é espetáculo. E ali ele curou o cego. Mas, irmãos, leiam depois, salvo erro, o capítulo 8 de Marcos, onde conta esta passagem do cego de Betesda. Ele pegou saliva dele mesmo, o Senhor Jesus, perdoe, mas é assim que está escrito lá, e untou os olhos do cego com a sua saliva. Pôs as mãos sobre ele, abençoou, falou, abra os olhos. Ele abriu. Como vê? Ele olhou lá para o lado da aldeia, de onde Jesus tinha feito aquele trajeto, trazendo ele pela mão. Irmãos, que privilégio esse cego teve, ser conduzido pela mão do Senhor Jesus. Mas esse privilégio, irmão, tem também, nós temos, irmão. É o Senhor que leva a igreja, é o Senhor que conduz cada um de nós, irmão, porque nós mesmo pouco enxergamos em muitas coisas. Deus nos deu a graça de enxergarmos a luz da palavra e enxergarmos aquilo que está mais ou menos perto de nós. Mas tem muita coisa para ser desvendada, muita coisa para nós enxergarmos, muita revelação de Deus que Ele vai derramar sobre a igreja, como ouvimos a oração pedindo os dons, irmão, e um dos dons é o dom da revelação de Deus. Então ele falou para o cego, como você está vendo? Ele olhou lá para cima, ou para o lado da aldeia, falou, estou vendo os homens, mas olha, eu não estou vendo bem não. Eu estou vendo o homem que parece árvore, que se mexe, que anda. Ora, irmão, árvore que anda, toda árvore, sabemos que os grandes vegetais são fixados fortemente ao solo por raízes, e uma das características dos vegetais superiores é a inamobilidade, não se move. Os animais se movem, vão buscar comida, mas o vegetal ele se fixa na terra porque ali ele retira tanto do solo e da água do solo como o oxigênio do ar, enfim, ele está estabilizado e produz alimento. Por isso a árvore produz comida para os animais. E ele fez confusão, falou, estou vendo o homem, mas é parecido com a árvore que anda. O Senhor Jesus tinha muitas alternativas. Uma delas era dizer, tá bom, você não enxergava nada, você era cego, mas você já está enxergando, pode ir embora. Mas o Senhor não soltou o homem vendo confuso, não. Não, espera um pouco. Tornou a pôr as mãos sobre ele. Porque o Senhor tinha feito obras com o cego. O que queres? Quero ver, Senhor, quero ter vista. Vê, a tua fé te salvou e logo viu. Não é assim, irmão? O Senhor, é instantâneo. Mas ali nesse cego de Betesda foi em etapas. O Senhor tornou a pôr as mãos nele e falou, abra o olho agora. E olha, ele abriu o olho, olhou. Falou, Senhor, agora eu vejo bem, agora eu vejo longe, Senhor, e vejo distintamente. O que quer dizer? Agora eu estou sabendo quem é homem, quem é árvore, quem é pau, quem é pedra. Glória ao nome do Senhor. Não estou mais fazendo confusão. Irmãos, que esta palavra hoje venha como um colírio do céu
E venha com muita luz, glória ao nome do Senhor. E alguém que está sofrendo, porque você está enxergando embaçado, você está enxergando distorcido, você está enxergando mal. Por isso está tendo confusão na tua casa, na tua família, na tua vida, na igreja que você pertence. O mal está no teu olhar. Você está vendo as coisas como não são. Você está vendo o homem que parece árvore que anda. Glória ao nome do Senhor. E que esta palavra hoje seja mais um toque do Senhor. O Senhor deu o segundo toque da libertação. O Senhor nos chamou, vimos a necessidade do batismo, vimos que este é o caminho que conduz à vida eterna. Nossos olhos estão se abrindo, mas diante de alguma causa, irmão, nós nos sentimos como cegos, não sabemos a saída. Quem sabe a irmã, o irmão, tem algum problema na tua família, no teu trabalho, na tua empresa, enfim, irmão, na tua vida, em algum ponto, o irmão não sabe como sair, não enxerga a saída. Hoje o Senhor manda esta palavra, que seja um segundo toque, que seja para você ver longe e distintamente. Irmão, sabe o que é enxergar curto, pertinho demais? Pode ver, às vezes tem pessoas que precisam pôr para ler alguma coisa muito pertinho do olho. E de longe, o míope principalmente não vê, é tudo embaraçado. Então, irmão, no sentido espiritual, quem se preocupa só com coisas pequenas, irmão, desta vida presente, é um míope espiritual. Só enxerga coisa curta. Ah, o lugar é meu. Ah, aquele irmão não me saudou. Ah, eu não gostei do que aquela outra me falou. Não me respeitaram. Esse lugar que eu fui posto, eu não saio daqui. Está enxergando coisinha pequena, irmão. Está enxergando coisinha desta vida. Aqui tudo fica. Ministério de ancião, de diácono, de cooperador, qualquer outro. É para esta vida, é para nos salvarmos. Lá no céu não vai ter diferença de ancião com irmão que não tem ministério. Tudo igual, irmão. Então, às vezes, alguém, por causa de uma pequena fala, por causa de uma pequena posição, fica enxergando confusão, fazendo confusão, enxergando coisas materiais como grande. O cego disse: agora, Senhor, eu vejo longe e vejo distintamente, Senhor. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Que esta palavra nos abra os olhos. Que seja um colírio mesmo, irmão, para nós enxergarmos longe, além do horizonte desta vida terrena. Vamos enxergar a vida eterna, a glória que nos aguarda, aquilo que o Senhor veio trazer para nós, que foi salvação, irmão. E tudo mais desta vida ficará pequeno e não terá valor, como alguém está dando um grande valor em coisa pequena que só traz confusão na tua vida. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor
mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui, irmãos. Aleluia. Querida Irmandade, um ponto das Escrituras certamente muito conhecido da Irmandade, conhecido dos testemunhados, conhecido até das crianças, irmãos, que a parte de Jonas, certamente em todo o espaço infantil, toda a reunião das crianças, já se falou de Jonas.
porque é um exemplo, é uma verdadeira parábola que retrata muito claramente vários pontos importantes no cristianismo. Primeiro, mostra a grande misericórdia de Deus. Segundo, mostra que quem se arrepende, Deus, irmãos, Ele esquece do que prometeu de mal. Ele cancela o mal e abre a porta da misericórdia. Mostra que a misericórdia do Senhor prevalece em toda a situação. E mostra que Deus ama quem é obediente, mas Deus não ama, ou melhor, ama, mas às vezes pune, irmão. Às vezes permite uma prova, um castigo para quem foge da sua presença, para quem o desobedece. E mostra a fraqueza humana, que alguma coisa que estava em Jonas está em nós também, irmãos. Nós não podemos, quando lemos Jonas, achar Jonas alguém lá distante. Jonas está no interior de cada um de nós. Quantos de nós que Deus pediu uma coisa e nós demos um jeitinho de fazer outra? Mas assim como Deus buscou Jonas, Ele busca-nos pela sua palavra. Irmão, a misericórdia de Deus se comoveu por uma cidade de estrangeiros que não eram do povo de Israel, não eram hebreus, era um povo da Mesopotâmia. A cidade de Nínive foi capital no passado de reinos, mas nos dias de Jonas, o rei que reinava e o povo que lá vivia entrou no pecado, na desobediência e malícia. Irmãos, se há uma coisa que desagrada a Deus, é a malícia humana. Malícia em negócio, malícia no engano, malícia sensual, toda malícia são males, e Deus não quer que o homem busque os males, mas que busque o bem da vida eterna. Mas o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. E falou: Jonas, olha, irmão, tem pouca coisa. O livro de Jonas são 4 capítulos, curtos. É uma história que prende a atenção, maravilhosa. E o próprio nome Jonas, no hebraico, significa pomba que leva mensagem. Pomba que leva esperança, como a pombinha que Noé soltou e trouxe uma folhinha verde da oliveira. Sem falar, sem articular palavras, a pomba trouxe uma mensagem importante para Noé. Noé, as águas do dilúvio já baixaram, as plantas já estão imersas, estão fora da água, as plantas já receberam sol, já reverdeceram, a esperança voltou, a vida reiniciou. A pomba trouxe naquela folhinha verde mensagem de esperança, mensagem de alegria, mensagem de fé. E Jonas significa portador de boas novas.
pomba mensageira. Que cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, sejamos mensageiros de paz, mensageiros de salvação, mensageiros de boas novas, mensageiros de alegria, irmão. Tem muita gente que leva notícias ruins, parece que tem prazer em ver o outro contristado, tem prazer de ver o outro aborrecido. Irmão, seja Jonas, seja portador de alegria, glória ao nome do Senhor. Então, irmão, Deus falou: Jonas, vai em Nínive. Onde ele estava em Israel, era entrar mais para o interior, no planalto, onde estava a muitos quilômetros, mas era o rumo que ele deveria ir, para o nascente, para o oriente, para ele anunciar arrependimento, anunciar que Deus é bom, que se ele se arrependesse, Deus também se arrependeria do mal que havia decretado para aquele povo. Mas Jonas, irmãos, fez o caminho inverso. Em vez de ir para o oriente, ele veio para a beira do mar, em Jope, para ver um navio que fosse para lugar muito longe, achando que fugiria e se esconderia da presença de Deus. Mas disse o salmista, inspirado pelo Espírito Santo: para onde eu fugirei da presença de Deus? Se eu for para o céu, é lá que Ele está. Se eu me enfiar no fundo da terra, a mão do Senhor me alcança. Se eu for para a alva, o nascer da alva, o Senhor lá me acha. Se eu for para o poente, o Senhor lá me acha. A noite para Ele é como o dia. Para onde eu fugirei da presença do Senhor? E a palavra é esta: alguém que está pensando fazer diferente do que Deus te fez saber, irmão, não fuja, não se esconda. Para onde você vai se esconder? Alguém se esconde de Deus? E olha o que acontece para quem intenta fugir de Deus. Ele estava no planalto de Israel, desceu para o litoral, igual alguém que está aqui em São Paulo, desce para a Baixada Santista. Lá ele desceu para o porto. No porto ele viu um navio que ia para longe, ia para a Espanha, irmão. Tarsis ficava na Espanha, do lado contrário de Nínive, última ali, irmão, no Estreito de Gibraltar, último ponto de terra do Mediterrâneo. Ele pagou a passagem. Tem quem paga para desobedecer, tem quem paga para fugir, irmão. Mas olha o que aconteceu: desceu para o litoral, desceu no porto, pagou passagem, desceu no navio, mas não estava bom de descer ainda, desceu no porão, e depois que ele foi jogado, desceu no mar. O grande peixe o tragou, desceu nas profundezas. Quer continuar desobedecendo o Senhor? O teu caminho vai ser de queda, de descida. Um abismo chama outro abismo. E quem desobedece ao Senhor só vai para baixo. Ouça esta palavra, que o exemplo de Jonas sirva de alerta para alguém. Vai onde o Senhor te ordenou ir, irmão. Vai, irmã, fazer o que o Senhor pôs no teu coração para fazer. Ah, mas é uma pequena coisa. Ouvimos na oração que Deus deu ao seu servo. Irmão, cuidar da casa do Senhor, cuidar de um quarto de costura, fazer alguma visita, levar uma evangelização para alguém,
São atos grandiosos nesta obra. Se o Senhor te mandou, vai, que você vai ver obra gloriosa. Mas aquele que desobedece só vai decaindo. É uma verdadeira escada, irmão. Olha, é muito claro aqui. Desceu para o litoral, desceu para Jope, desceu no porto, desceu no navio, desceu no porão. E ainda depois desceu para a água, e o grande peixe, a baleia, provavelmente, como diz no Novo Testamento, irmão, o tragou e o levou para as profundezas do Mediterrâneo. Irmão, irmã, sejamos Jonas, não anti-Jonas. Jonas agiu contrário ao seu próprio nome, contrário ao pedido de Deus, contrário ao caminho e o rumo que ele deveria ir. Não seja contrária, irmã, não contrarie a Deus, não seja contrário, irmão, a nada que seja um plano de Deus na tua vida. E aí, irmãos, ele desceu para o porão e dormiu. Um sono profundo. Tem alguém dormindo, achando que está bom, está correto. E o Senhor te diz por esta palavra, o que ali o mestre do navio disse para Jonas: acorda, desperta dorminhoco, desperta dormente. Quem é você? De que povo é? Que Deus você serve? Quem és tu? Eu sou hebreu, sirvo o Deus eterno que fez o céu, a terra seca e o mar, é o Deus do mar. Então clama a Ele, porque o mar vai nos matar. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre ele. Declara-nos o que temos que fazer. Ele falou: me peguem, me joguem fora do navio, e o mar se acalmará. Eles de início, irmão, ficaram sem querer fazer isto, mas o Senhor apertou mais a tempestade. Quando eles viram que pereceriam todos, pediram perdão a Deus, pegaram Jonas e jogaram para o mar. Na hora o mar parou. Uma nova história para aqueles marinheiros que passaram a temer a Deus, fizeram votos, e eu acho que no meio desses votos, teve o voto de que serviriam só o Deus eterno que criou os céus e a terra. Na desobediência de Jonas, houve conversão. Olha, irmão, Deus toma o caminho que Ele quer, quem sabe até no mau exemplo do crente, o Senhor converte alguma alma. E para Jonas, Deus deparou-se perante Jonas um peixe muito grande. No Novo Testamento diz uma baleia, provavelmente seja, pois a baleia, irmão, é diferente dos peixes que têm dentes fortes e que são de temperatura fria. Se a água do mar tiver a 10 graus, 12 graus, 15 graus, é a temperatura do peixe. Mas a baleia é um mamífero, respira o oxigênio da atmosfera, tem sangue quente e não tem dente na boca. Tem ali, irmãos, não é dente, é apenas como uns fios de filtração para ela se alimentar. E Jonas passou por ali, em algum ponto do corpo da baleia, onde teria até ar, pois ela respira uma quantidade enorme de ar e de oxigênio. E Deus falou com Jonas, porque Jonas primeiro falou com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, reconheço o meu erro, tenha piedade. O Senhor se apiedou de Jonas
e se apieda de nós, irmão, mesmo na nossa fraqueza, na nossa desobediência. Às vezes o Senhor nos prova, como um pai castiga o filho que ama. E se alguém está provado e castigado, é porque Deus ainda te ama. Quando um pai fala a respeito de um filho, deste aí eu lavo minhas mãos, o mundo que o conserte, aí está ruim para esse filho. Mas enquanto o pai corrige, é porque tem esperança. E você está passando prova, porque Deus te ama. Põe-te a caminho, glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus foi esta: deu ordem para o peixe, lançou Jonas na praia, certamente de Israel ainda, e deu ordem, agora vai para Nínive. Ele teve que ir a pé, uma distância que não era de poucos quilômetros, mas chegou no destino que Deus havia mandado. Irmão, vamos ser obedientes pelo bem, pelo amor, porque senão teremos que ser pela dor e pelo choro. Porém, Jonas, irmãos, chegando lá, uma grande cidade, 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças, era a forma de contagem da época, de modo que teria muito mais do que isso, 2, 3 vezes mais, a cidade de habitantes. Demorava 3 dias para ir de um extremo ao outro da cidade, de norte a sul, depois leste a oeste, mais 3 dias. E ele foi clamando, pregando e dizendo: arrependei-vos, a vossa malícia subiu até Deus, e Deus dá um prazo de 40 dias. Arrependei-vos, ou Nínive será destruída, completamente subvertida. Irmão, a pregação de Jonas teve efeito. O próprio rei de Nínive, dos ninivitas, ouvindo, creu, saiu do trono, não ficou na cadeira de rei, tirou o manto real, tirou a coroa de rei, no lugar do manto pôs uma estopa, no lugar da coroa ele jogou terra e cinza, dizendo: eu sou pó e cinza. Em vez de se assentar no trono, ele se ajoelhou na terra, se ajoelhou na cinza, e orou e disse: Senhor, perdoa-nos. E a misericórdia do Senhor veio. Irmão, o Senhor revelou esta palavra por esta passagem. Tem alguém que precisa tirar o manto da razão, tirar o manto de que você está certo, tirar o manto de que é só você. Arranca este manto do orgulho, revista-te da humildade, e o Senhor vai te abençoar. Mas aquele que se assenta na cadeira da razão pode perder até a vida eterna. Mas o que se humilha será exaltado. E Deus falou com Jonas: está vendo, Jonas, que eles se humilharam? Eu me arrependo, eu não vou mais fazer não, Jonas. Aí ele: então me mata, eu sabia que tu eras bom, eu sabia da tua misericórdia, por isso eu não queria vir. Agora, quer dizer, eu perdi meu tempo. Ele queria ver fogo descer do céu, irmão. Irmão, se tem alguém que clama para que o outro seja castigado, muda o teu jeito. Alegra-te com a misericórdia. Ah, mas Deus perdoou o pecador. Eu não concordo. Parte de Jonas está em você. Você está agindo igualzinho Jonas. Quer o mal e não o bem. Deus manda dizer por esta palavra:
misericórdia quero, glória ao nome do Senhor. E o Senhor não rejeita o arrependido. E se alguém arrependeu-se de coração, Deus é misericordioso. Então ele falou: tá bom, tira a minha vida, não quero mais viver, quero morrer. Jonas, é razoável isto? Por acaso tem algum fundamento essa tua revolta? E o Senhor faz esta pergunta pela palavra, para alguém: você está furioso porque Deus é bom? É mau o teu olho porque Deus é bom? Alegra-te na misericórdia, alegra-te com o perdão, e o Senhor vai te abençoar. Mas Jonas ficou ali, saiu da cidade, foi numa colina, arrumou um lugar para ficar, fez uma cabana. Vou esperar 40 dias aqui. Já tinha corrido alguns dias. Vou esperar dar os 40 dias do primeiro dia que eu comecei a profetizar. Eu quero ver fogo aí, quero ver destruição. Então Deus permitiu, irmão, para mostrar com um exemplo o que Jonas não tinha entendido ainda. Ele deveria ser calvo, o sol era forte durante o dia, então numa noite, Deus permitiu que uma planta que crescia muito rapidamente, semelhante a uma aboboreira, que cresce de um dia para outro muito rápido, Deus preparou uma aboboreira que cobriu a parte mal feita da cabana dele, que o sol o feria, mas a aboboreira forrou ali de folhas verdes. Quando amanheceu o dia, ele se admirou com aquela aboboreira, as folhas grandes, que eram verdadeiras sombrinhas ou guarda-sol para ele. Ele ficou todo feliz, se alegrou imensamente. Irmão, esta palavra hoje fala com alguém muito sensível, que com pouquinha coisa se alegra, tem até um pico de alegria. Com pouquinha coisa entra numa depressão. São crises de euforia e crises negativas. Jonas era exatamente isso, irmão. Com a sombra da aboboreira, ficou feliz da vida. Mas na noite seguinte, Deus permitiu um vermezinho que roeu a raiz da aboboreira. E quando nasceu o sol do outro dia, ela se secou completamente. E o sol feria a cabeça de Jonas de novo. Por pouca coisa ele voltou a pedir a morte. Senhor, mata-me. A alegria que eu tinha era com essa sombra. Agora o sol me fere. Prefiro morrer do que viver. Ah, Jonas, agora você vai compreender. Você está com pena de uma planta que você não trabalhou, não plantou, você não fez nada por ela. Numa noite nasceu, noutra noite pereceu. E eu não teria misericórdia de uma multidão de humanos que não sabiam, estavam errando por ignorância, não discerniam entre a direita e a esquerda. Eu sou misericordioso, Jonas. É a palavra nesta tarde. Deus vai usar de misericórdia com alguém, e você ou se alegra com a misericórdia, ou vai ficar triste sozinho, porque Deus é misericordioso. E bem-aventurado quem é humilde, irmão, quem desce do trono da razão, do trono do orgulho, desça daí,
revista-te por esta palavra da humildade e Deus vai abençoar a tua vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho.
e disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, neste capítulo relata aqui o nascimento de Moisés, também alguns fatos muito importantes que sucederam na vida dele e os caminhos que Deus foi tomando e permitindo e guiando Moisés para uma obra grandiosa, um plano que ele tinha para fazer com o seu povo. Vemos aqui, irmãos, que na verdade foram 25 versos, mas nesses 25 versos nós temos um lapso temporal que cobre uma história de 80 anos entre o nascimento de Moisés e o primeiro assunto do capítulo 3, que é Deus falando com Moisés na sarça, decorreram 80 anos. Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40. Os primeiros 40 anos, ele viveu no palácio, claro que até os 5, 6 anos de idade, ele viveu com a mãe. Mas depois que ele já estava grandinho, ele foi para o palácio para se preparar, como está escrito em Hebreus, porque na verdade aqui temos 25 versos, mas nos demais livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós temos informações sobre a vida de Moisés. E no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, é o maior número de informações, ainda da sua infância, ainda da sua juventude. E ele viveu, portanto, os primeiros 40 anos aí no Egito, se preparando para ser um estadista, se preparando para ser um faraó. E como está escrito em Hebreus, ele foi formado em toda a ciência e em toda a literatura que havia no Egito, que era a nação mais evoluída do mundo naquela época. Depois, quando ele estava com 40 anos, aconteceu esses fatos que nós lemos, que acabou matando um egípcio, e o faraó descobriu que ele sabia que era hebreu, e eles iam ter um faraó hebreu, seria um problema político no Egito. Então o faraó queria matá-lo. Com 40 anos ele fugiu, foi para Midian, que é na península do Sinai, do outro lado do Mar Vermelho, e lá ele, então, por guia de Deus, irmãos, ele fez um livramento para umas jovens pastoras,
e uma delas seria a sua esposa. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus toma caminhos na vida de quem Ele ama, que nós nem imaginamos. E por 40 anos, Ele viveu como pastor de ovelhas no deserto de Midian. Mas aos 80 anos, no terceiro período da vida dele, Deus fala com ele, manda-o de volta ao Egito, e ele lidera a retirada do povo do Egito rumo à terra prometida. Glória ao nome do Senhor. De modo que, irmãos, num capítulo, um resumo de 80 anos da vida de Moisés. E vemos aqui no início, mesmo antes do capítulo 2, que o Faraó era o título dos reis do Egito, assim como os Césares de Roma. Cada um que subia era um novo César, e cada novo rei que subia era um novo Faraó. E este Faraó, irmãos, da época que Moisés nem nascido tinha ainda, havia feito um pedido inicialmente às parteiras, que tirasse a vida de todo menino hebreu que nascesse. E as parteiras eram egípcias. E aí nasceu Arão. Arão nasceu 3 anos antes de Moisés. Miriam, quando Moisés nasceu, já era mocinha, adolescente. E Arão tinha 3 anos de idade quando Moisés nasceu. E sabemos que tem irmãos que são expertos e dedicados. Podem ler no capítulo 7 aqui de Êxodo, no verso 7, está escrito assim: e Moisés era da idade de 80 anos, e Arão, seu irmão, da idade de 83 anos, quando vieram falar com Faraó. De modo que quando Deus falou com Moisés lá na sarça, ele estava com esta idade de 80 anos, e o seu irmão era 83 anos, pois era 3 anos mais velho que ele. Então, irmãos, quando Arão nasceu, a lei, ou melhor, não era uma lei, era um pedido. E Deus colocou misericórdia no coração das parteiras, e elas não matavam os meninos. E o rei soube disto e chamou-as. E disse: o que é isto que eu estou ouvindo? Vocês não cumpriram o que eu pedi? Mas, irmãos, elas disseram: sabe, rei, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As egípcias nós temos que ir lá cuidar para a criança nascer e trabalhar no parto. As mulheres hebreias, quando nós chegamos lá, os meninos, as crianças já nasceram. Elas mesmo cuidam do trabalho do parto. E Deus amou essas mulheres, irmão, pelo amor que elas tiveram. E nesta manhã Deus manda esta palavra: não importa alguma ordem maligna contra os filhos de Deus, irmãos. O Senhor usa de quem Ele quer, o Senhor usa dos de dentro, o Senhor usa dos de fora, o Senhor manda socorro do norte e do sul, do leste e do oeste também, para socorrer alguém em aflição. Então o rei, vendo isto, fez um decreto: de hoje em diante, criança, menino que nascer das famílias dos hebreus, deverá ser lançado no rio. O rio do Egito é o rio Nilo. E na região onde viviam, irmãos, em Tebas, em Mênfis e naquelas regiões, o rio já era um rio muito caudaloso e cheio de crocodilos e peixes também carnívoros, de modo que eram jogadas as crianças. E nesta aflição,
Nesta situação difícil nasceu Moisés. Quem sabe alguém está dizendo: eu já estava aprovado, agora apareceu mais outro problema, agravou ainda mais a minha vida. Irmão, ouça bem esta palavra: o Senhor vai tirar alguém de onde tiver que tirar, porque aquele que Deus tem um plano na vida, o inimigo não atrapalha o plano de Deus. E Moisés nasceu, era formoso, os pais esconderam olha, irmão, o trabalho que deve ter dado, não fazer entender que tinha uma criança nascida numa tenda, numa casinha pobre, era uma dificuldade muito grande. Esconderam por 3 meses, não foi possível mais esconder, cumpriram o decreto do rei. Foi feito ali uma cesta, irmão, de vime, betumada por dentro e por fora, com a tampa, e ali foi posto Moisés, e colocou aquela cesta entre os juncos. É uma planta, irmão, aquática, como a nossa taboa aqui do Brasil, mais ou menos. E ali, então, entre aqueles juncos foi colocado o menino, e a mãe não teve coragem de ficar ali, pediu para Miriam, que era sua filha, irmã do menino, que ficasse aguardando e vendo o que iria acontecer. E os irmãos sabem que muitos problemas poderiam acontecer, muita coisa triste, muito fim dramático, mas o Senhor toma caminho. Tem alguém esperando uma situação dramática? O caminho final será movido por Deus, glória ao nome do Senhor, e guiado também. Deus permitiu que a princesa, a filha do faraó, viesse ali para algum lugar seguro, onde se banhava, e ela era acompanhada de damas de companhia, e ouviram o choro do menino. Irmão, o choro é uma oração, e o choro de uma criança é ouvido no céu, irmão. Por isso nós ouvimos aqui quantas crianças enfermas, quanto choro da família. O teu choro é ouvido por Deus. E ali os irmãos, imaginem, irmãos, a ansiedade de Miriam. Ela estava de longe vendo tudo. Viu que a princesa pediu: vai pegar o menino. Pegaram, abriu. Falou: é um menino hebreu, isso não tem dúvida, está cumprindo o decreto. Mas eu vou criar esse menino para mim. Vai ser como meu filho. O dia que chegar a minha vez de herdar o trono, eu passo para ele. Era, por certo, esta a intenção, irmãos. Não está escrito. Se alguém vier perguntar onde está escrito isto, não está escrito, irmão. Mas a Moisés sendo adotado filho da filha de Faraó, quando chegasse, porque num reino é como a política, muda muito, mas o plano dela era este. E ali, irmãos, por certo, ficaram perguntando como vamos fazer. Chegou a hora de Miriam falar. Ela aguardou com paciência, não falou antes da hora e não deixou passar a hora certa. No livro dos Provérbios está escrito um ponto maravilhoso, que as palavras ditas na hora certa é comparada com uma bandeja de prata onde tem maçãs de ouro. As palavras ditas na hora certa são maçãs de ouro em bandeja de prata. E Miriam falou na hora certa. Senhora, por certo se inclinou, irmão, era uma princesa. Posso falar? Pode falar. Eu posso chamar uma mulher que eu conheço e conhecia bem, era a mãe dela, e era a mãe do menino. Posso chamar uma mulher que tem leite nos peitos e pode amamentar esse menino? Ela disse: pode, vai. E ela foi chamar a própria mãe. Irmãos, imaginem a mãe, que aflição que estava quando via Miriam chegando.
Que notícia vai me dar? Que fim teve meu filho? Irmão, a aflição era muita, mas quando ela ouviu, ela correu lá e ouviu da boca da princesa: cria este menino para mim, eu o adotei como meu filho, e eu vou te pagar salário para criar o meu filho. Irmão, 80 anos em 25 versos, é impossível relatar tudo o que aconteceu, mas a Irmandade é inteligente, e nós sabemos, irmão, que onde tem um príncipe, ele se tornou príncipe, onde tem um príncipe, tem segurança armada dia e noite, tem cuidado, tem salário, é um que pode herdar o trono. E ali, irmão, toda a infância de Moisés foi no braço e amamentando no peito da própria mãe. Irmão, a situação pode estar desconcertante, sem saída. O Senhor abre porta onde tem porta fechada. O Senhor abre porta onde não tem porta. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E a mãe criando o filho, irmão, sem dúvida, porque depois ele fala, ele conhecia os hebreus e chamava de seus irmãos, porque a mãe falou para ele: meu filho, nas tuas veias corre sangue hebreu, na verdade é um plano de Deus maravilhoso, eu sou tua mãe legítima, e teu pai é Arão, e Deus tem um plano na nossa vida, nós somos um povo separado, nós somos um povo eleito, nós servimos o Deus que fez o céu e a terra. Deus tem um plano na tua vida. E ele cresceu, irmão, foi para o palácio, estudou tudo que tinha que se preparar, em toda a literatura, em toda a ciência, em toda a preparação para ser um estadista. Mas está escrito em Hebreus, ele rejeitou o trono do Egito, sabendo que havia uma cidade eterna no céu. Glória ao nome do Senhor. E nós, irmão, quantos jovens, quantos de nós fomos chamados crianças, jovens ainda, deixamos o mundo, rejeitamos o que o mundo oferece, sabendo que tem uma vida eterna que nos aguarda. Aos 40 anos, ele passeando por ali, pela cidade, viu um egípcio batendo num hebreu, e ele deu uma olhada, só estava ele ali e aqueles dois. Ele separou a briga e, por certo, deve ter ferido de alguma forma, irmão, o egípcio, e ele, quem sabe, batendo a cabeça em alguma pedra, ou mesmo pela força de Moisés, pois era um homem preparado em todos os sentidos, irmãos, de segurança também, e o egípcio morreu. E ele é areal, irmão, é lugar deserto. Ele cavou rapidamente com as próprias mãos a areia e enterrou ali o egípcio e falou: ninguém viu, fica por isso mesmo. Mas no dia seguinte, ele novamente estando caminhando, ele viu dois hebreus brigando, discutindo, desentendidos, e ele foi aconselhar aquele que ele via que era injusto naquela contenda, e aquele injusto olhou para ele e disse: quem é que te pôs por juiz entre nós? Ou você pensa que vai me matar como matou o egípcio ontem e escondeu ele na areia? Então Moisés se ligou, falou: o negócio foi descoberto, Faraó descobriu que eu sei que sou hebreu, e ele vai querer me tirar a vida. E realmente
O faraó procurou para tirar a vida, mas ele fugiu, irmão. E até na fuga de um servo de Deus, de uma situação complicada, Deus opera e Deus abençoa. Ele caminhou, foi para a terra de Midian e ali se assentou perto de uma fonte, onde tinha um poço, e ele aguardou ali. Chegou a tarde, ele viu 7 moças pastoras dos rebanhos do pai, cada uma no lugar onde tinha ido para pastorear, e voltaram para dar de beber ao rebanho. E elas começaram a tirar água, encher as pias de pedra, e os rebanhos bebiam. E Moisés observava, sentado ali perto. De repente ele viu de outro lado um grupo de pastores homens, beduínos dali da região mesmo, homens maldosos, e que eles faziam aquilo frequentemente. Espantou as moças, espantou as ovelhas das moças, deram de beber para o rebanho deles, espantaram também o rebanho. E Moisés, vendo aquilo, não suportou, irmão, pois a caridade não se folga com a injustiça. E ele era treinado em todos os tipos, irmãos, de aulas de defesa pessoal e assim por diante. E ele sozinho enxotou aquele grupo de pastores. Imagina, irmão, um contra um grupo, mas viram que não adiantava se impor contra ele. E além de tudo, a força de Deus estava com ele também. E ele mesmo tirou água para as pastoras, e ele mesmo deu de beber a todos os 7 rebanhos. E elas, vendo tudo isto, amedrontadas, voltaram para casa. O pai era sacerdote naquela região. E ele disse: por que vocês voltaram mais cedo hoje? Elas contaram, e ele perguntou: e onde está esse varão? Onde está esse homem? Deve estar na beira da fonte lá do poço. Vai buscá-lo, traga-o aqui para que coma pão. Irmão, Deus preparou para quem não tinha casa, preparou casa. Para quem não tinha esposa, preparou esposa. Para quem não tinha trabalho, preparou trabalho, pois trabalhou durante 40 anos como pastor de ovelhas para o seu sogro. E ali Deus preparou tudo o que ele precisava, e ele viveu ali, irmão, aguardando um plano de Deus. Irmãos, Jacó, anos antes, vários anos antes, décadas, tinha chegado perto de um poço, e ali também os homens que tinham força não tiravam a tampa do poço. E veio Raquel, que era prima de Jacó, Jacó não conhecia, veio a irmã, veio os seus rebanhos, e aqueles homens malignos judiavam. Elas não têm força para remover, nós não removemos, vamos remover quando nós quisermos. Jacó também fez a mesma coisa, falou: vocês ficam para lá. Ele sozinho removeu uma laje de pedra da boca do poço, que precisava vários homens para mover. Irmão, Deus está mandando a palavra. Tem alguma pedra de tropeço na vida de alguém que precisa muita força para remover? A força desta palavra vai remover. E aquilo que é para beberar, vai a beberar, glória ao nome do Senhor. E o que é para jorrar, vai jorrar também em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, irmãos, tanto Jacó quanto Moisés
prefiguraram Jesus Cristo nesta passagem, pois a fonte da vida eterna estava fechada. A fonte da vida eterna, irmão, foi, de algum modo, o inimigo fez o homem pecar e errar, para que se fechasse esta fonte. Mas veio Cristo, observando a dor da humanidade, Ele mesmo abriu a porta da vida eterna, fechou a porta do inferno para aqueles que Ele chamam para a sua graça, e deu de beber, e nos dá de beber todo culto, irmão, seja de noite ou de manhã. Vem esta fonte que se abre para dar de beber e saciar a nossa alma. E nesta manhã está aqui a palavra. Chegou o momento, irmão, em que ele teve filho, teve família durante esses 40 anos, mas aos 80 anos de vida, chegou o tempo da libertação lá no Egito. Diz aqui, irmão, que morrendo aquele rei, subiu um outro ainda mais perseguidor, ainda mais contra o povo de Deus, escravizou os hebreus, e eles choraram e clamaram, e o choro e o clamor chegou a Deus. Irmão, o teu pranto, a tua oração, o teu choro chegou à memória de Deus, e o Senhor tomou providência naquela época, vai tomar providência na tua causa também. Crê somente e não abrace o trono do Egito, rejeita o pecado e rejeita o mundo, abraça sofrer com Cristo nesta obra, mas teremos o direito da cidade eterna, cujo arquiteto é o nosso Deus. É a palavra, Deus seja louvado.